A primeira experiência que eu tive com eletricidade, ainda bem jovem, né? Acredito eu que com 9 ou 10 anos, é a seguinte, ó, vou tentar repetir aqui, ó. Corta-se um monte de pedacinho de papel, ó, bem pequenininho, pode ser cortado com a mão mesmo, aqui eu cortei com a tesoura. Larga em cima de uma mesa, são os objetos leves, pedacinhos de papel. Uma caneta, que é um material isolante utilizado. Isso aqui vai simular o âmbar, o isolante, né? O elétron. Friccionado, eu vou friccionar na cabeça, porque se eu friccionar na mão aqui, o meu corpo faz contato com terra e a carga aqui vai ser muito pequena. Então eu vou friccionar na cabeça, no cabelo, que é um bom isolante. Vou mostrar aqui. E aproximar dos papeizinhos. Ó, eles começam a grudar na caneta. Ao mesmo tempo que eles grudam na caneta, parte da carga da caneta passa para eles, e a caneta e os pedacinhos de papel ficam com a mesma carga e acabam se repelindo. Então ocorre que alguns ficam grudados, outros recebem carga suficiente e repelem, são repelidos. Cargas iguais se repelem, diferentes se atraem, que nem nos ímãs. Então, eu fiz várias experiências, vários testes. Esfregava, ou num pedaço de lã, ou no cabelo mesmo, e testava. E reparava isso, alguns encostavam e eram jogados de volta. Aí eu resolvi fazer a mesma experiência utilizando pedacinhos de papel alumínio. Pedacinhos de papel alumínio, no lugar do papel comum, que é um melhor condutor. E aí eu consegui fazer um efeito bem mais intenso. Deixa eu posicionar aqui, friccionar. E aproxima-se, ó. Aqui o efeito é bem mais forte. Bem mais interessante de se fazer. Para demonstração, só uma caneta e pedacinhos de papel alumínio ou pedacinhos de papel. Alguns batem direto e são jogados longe. Repulsão. Pode-se usar uma régua também. Qualquer pedaço de plástico bem isolante, né, vai funcionar. Se eletrizar e não funcionar é porque tem umidade no cabelo ou no objeto. Ou o objeto não é um bom isolante. Ó. Gruda e alguns são jogados longe. Depois que ele adquire a carga igual, ele é repelido, né? Alguns não têm força suficiente para isso, ficam grudados ali. Aí eu acabei fazendo um pêndulo elétrico. Eu vi num desenho desses livros antigos para facilitar as experiências. Deixa eu mostrar ele aqui. Uma armação de arame. Pode ser qualquer arame, mas eu utilizei arame de cobre. Na época era fácil de encontrar e não enferruja. O livro indicava um fiozinho de nylon, de meia de nylon, bem fininho, para isolar a bolinha, que a bolinha era de algodão. Enrolava na ponta do fiozinho para isolar essa bolinha do condutor aqui. Senão a eletricidade que se testar aqui vai percorrer o fiozinho. Se ele for de algodão, eu vou mostrar que algodão, madeira, nessas tensões aí são condutores. Aqui, por atrito, se geram altas tensões, apesar da corrente ser baixíssima, microamperes, as tensões são muito elevadas. Então, o que é isolante para baixas tensões, né, para 10 volts, 100 volts, acaba sendo condutor para milhares de volts que são gerados aqui em eletricidade estática.
mas a corrente é ínfima, a potência é baixíssima, devido a muito baixa corrente. Então, com essa estrutura aqui, eu podia fazer as experiências com mais organização, né? Podia, deixa eu posicionar, pegar a caneta, atritar e aproximar e ver os resultados. Encostava no dedo, descarrega do terra, volta a ser atraído. No ambiente seco em que eu fazia essas experiências era facílimo. Aqui tem muita umidade, ó, mas consegue observar. Aí quando o ambiente está muito úmido, está gerando pouca eletricidade, pega um objeto maior que uma caneta, uma régua, por exemplo. Uma régua. Posicionar a câmera aqui. A régua. Pode esfregar num tecido de nylon ou lã e aproxima. Ela já está repelindo porque está carregada. Descarrega, ó. Consegue um efeito semelhante ao da campainha, um efeito de vai e vem. Porque atrai, carrega e descarrega. Atrai a bolinha, está eletrizado, atrai a bolinha. A bolinha é eletrizada também, cargas iguais se repelem, ela repele, bate no dedo, descarrega pelo meu corpo, ela volta a ficar neutra e é atraída de novo. E assim ela fica batendo de um lado para o outro. Aqui pode-se verificar os efeitos da atração e da repulsão, né? Cargas iguais, cargas diferentes, neutro. Quando ela está descarregada, toca-se a mão com o terra, ela está neutra, descarregada. Nenhum material é totalmente neutro. Sempre tem um pouquinho de carga, mas pode ser tão pequena que não se consegue detectar, né? Mas sempre tem um pouquinho de carga em qualquer objeto de matéria. Neutro é relativo. Eletrizado, atraiu, carregou, voltou. Ó, um efeito semelhante ao da campainha, da eletrodinâmica, a campainha que eu mostrei no vídeo número 3. Aí o que eu fiz com esse pêndulo? O condutor para essas experiências podia ser um barbante. Não precisava ser um condutor metálico. Aqui, ó. Barbante. Aqui um pedacinho de bambu servindo como condutor. Como as tensões são elevadas, ó, tanto o barbante, né, que é de algodão, quanto o bambu ou madeira são condutores. Só o plástico mesmo, que é bem isolante aqui. Aonde botar vidro, por exemplo, seria isolante, né? Mas só que ele absorve umidade, porque ele é frio, e a água sempre tem uma certa porção de sais e é condutora. Então, nessas tensões, madeira, algodão, no caso do barbante, são condutores. Papel é condutor. São tensões elevadas. Então, aqui eu vou demonstrar. Botar o pêndulo aqui, nessa posição. Ó, aqui ele está no terminal, na ponta do bambu, preso numa chapinha. Então eu vou eletrizar a ponta do cordão lá. A corrente elétrica vai passar por aqui, pelo barbante, pelo bambu, vai chegar até o metal e vai eletrizar a bolinha. Eletrizando a bolinha, ela vai ser repelida, cargas iguais. Quando ela bater nessa outra chapinha aqui, ela vai estar batendo na madeira aqui, ó, contato com a madeira. Aí ela descarrega através da mesa para o chão, sem nenhuma superfície metálica, só madeira, bambu e cordão. Vou mostrar aqui. Vou eletrizar o cordão lá na ponta e a bolinha vai começar a bater aqui. Eu posso pegar, para eletrizar eu posso pegar uma régua ou uma superfície maior aqui, ó, um disco de plástico. Observem a bolinha aqui. Pegar com a régua primeiro. Estou friccionando a régua na cabeça.
E vou encostar lá na ponta do cordão, lá no outro lado. Observem a bolinha, olha. Eu não estou nem encostando, eu só estou aproximando lá. Agora eu vou pegar com plástico também, um pedaço de plástico, uma área maior, a força é maior ainda. Esfregando no cabelo. Encostando, aproximando, já começa a bater, ó, indicando a carga elétrica. Agora eu encosto a mão para descarregar e ela para. Agora eu vou retirar aquele disco de plástico, eu vou só retirar e ela vai voltar a bater aqui. Deixa eu demonstrar. Retirando, bolinha volta a bater. Até descarregar totalmente. Está indicando a passagem da corrente. Tanto quando eu eletrizei da primeira vez, quanto quando eu retirei depois. Vou fazer de novo. Eletrizando, esfregando no cabelo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aproximando. Bolinha. Vou neutralizar, neutralizando, retirando e ela volta a bater de novo. Por quê? Porque isso aqui eu fiz improvisado, é um tal de eletróforo de volta. Ó. Podem ver que eu não utilizei metal aqui. Pedaço de papelão. Aqui embaixo que eu botei uma folha de papel alumínio, colei, só para facilitar a descarga, mas poderia ser totalmente de papelão. Isso aqui eu usei só mais é para reforçar e facilitar a descarga. Pode fazer um eletróforo de volta só com papelão, que é condutor, ou madeira também se quiser. E a eletrização tem que ser com plástico. Então quando se eletriza, fricciona no cabelo, aproxima, ele fica eletrizado por indução. A carga que está aqui no plástico está empurrando as partículas que estão no disco. Então se eu colocar a mão aqui embaixo, elas vão passar para o terra através do meu dedo. Eu aterro elas, né? Então elas estavam sendo empurradas pelo disco, os elétrons, no caso. Eu encostei o dedo, eles foram para o terra. Então o que acontece aqui? Vai ficar com falta de elétrons. Ela estava neutro. Então quando eu tirar esse disco aqui, os elétrons que estavam aqui da eletrização, né, são afastados e aqueles elétrons que tinham sido empurrados foram para o terra, né? Então ela ficou com falta de elétrons. Então ficou eletrizado positivamente. Aqui eletrizado negativamente, excesso de elétrons com atrito, né? E aqui ficou a carga inversa, positivamente, carência de elétrons, que eles foram empurrados e eu aterrei eles com o dedo. Então assim se pode gerar uma carga positiva e uma carga negativa, ou vice-versa, um dos dois, um vai ficar positivo e o outro negativo, né? Cargas opostas. Então, quando encosta o disco, produz uma polaridade de eletricidade, depois que ela descarregar, se remove o disco, vai se ter aqui outra polaridade, porque aqueles elétrons foram empurrados para o terra e vai ficar positivo ou negativo, conforme a carga for do disco. Se o disco tiver com uma carga positiva, aqui vai ficar com uma carga negativa. Se o disco tiver com uma carga negativa, aqui vai ficar com uma carga positiva. Então é o princípio de funcionamento do eletróforo de volta. Eu utilizei que é para gerar uma carga mais elevada, uma área maior aqui de eletrização, e para demonstrar que coisas que são tidas como isolantes, como por exemplo o bambu, ou a madeira, o barbante, inclusive o barbante foi um dos primeiros condutores a serem utilizados para essas experiências, né? E no caso aqui, as tensões são muito elevadas, né? Só que a corrente é de microamperes, extremamente baixas. Podem se gerar faíscas, né? No caso
se o ar estiver bem seco e esses objetos aqui que eu estou usando em tamanho pequeno forem bem grandes, né? Mas a corrente nessas faíscas será muito baixa. O choque vai acontecer se acumular as cargas. For acumulando num capacitor, aí o choque vai ser forte. A corrente é acumulada, mas é muito rápida. Então a potência é muito baixa, né? É só para demonstrar, ó. A eletricidade foi conduzida através do barbante, né, do cordão, que é de algodão, e através do bambu e da madeira também. Metal só aqui na ponta. A bolinha aqui não é metálica, de algodão. Ó. Então, altas tensões podem fazer com que materiais tidos como isolantes para tensões mais baixas, né, tornem-se condutores. Vai depender só da tensão, né? Não existe material 100% isolante, assim como 100% condutor. Até os supercondutores apresentam uma certa resistência, ínfima, mas apresentam, por menor que seja, apresentam. Então é para demonstrar que os primeiros condutores eram de algodão, fios de algodão, como o barbante, né? Madeira, papel também. E um dos primeiros isolantes era a seda. Fios de seda eram utilizados. Enxofre, ebonite, mais tarde, os materiais sintéticos, né? E o mais antigo de todos, dos isolantes, é o conhecido âmbar, né? Da onde derivou o nome, onde se batizou o fenômeno de eletricidade, por causa do nome grego do âmbar, né? Que é elétron. Então eu fazia várias vezes essas experiências, né? E ia tentando entender todo o processo. E um dos principais eletroscópios que eu tinha era o pêndulo elétrico. Bem mais tarde eu comecei a utilizar uma bolinha de alumínio. Embrulhava uma bolinha de alumínio, fazia uma bolinha com papel alumínio aqui. Também testava. Eu fiz vários pêndulos elétricos. Bem mais tarde que eu fui fazer um eletroscópio de folhas. Na época eu conheci o tal de eletroscópio de folhas de ouro, né? E aqui é de alumínio. De ouro sairia muito caro. Que eu pendurei num pêndulo elétrico. Vou eletrizar aqui, só para demonstrar. Rapidinho que o vídeo já está... O tempo já está encerrando. Esfreguei na cabeça, aproximei. Olha como as folhas se afastam. Retirei. Deixa eu tentar eletrizar aqui. Ó. Retirei. Isso aqui vai dentro de um potinho, né? Só que fica mais difícil de enxergar, por isso eu pendurei aqui para mostrar mais claramente. Até o próximo vídeo onde eu vou mostrar